Você aí que trabalha com consultoria tributária e ainda tem dúvidas sobre quais documentos pedir para o seu cliente, após esse vídeo você não vai ter mais nenhum tipo de dúvida. Eu vou explicar para vocês quais os documentos você vai precisar solicitar para o seu cliente para você realizar o seu trabalho de consultoria tributária ou de levantamento de créditos da melhor maneira possível, segregado por regime tributário. Então eu vou explicar para você quais os documentos que você precisa solicitar para o Simples Nacional, para o lucro real e para o lucro presumido. Fique nesse vídeo até o final. Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de lembrar vocês que nós temos uma comunidade tributária com mais de 130 profissionais realmente que estão com a mão na massa no dia a dia da consultoria tributária. Então, se você tem vontade ou precisa participar de uma comunidade onde tem discussões diárias sobre o mundo tributário, sobre as legislações e as novas alterações, você não pode ficar de fora da nossa comunidade tributária. Se você quiser saber mais, vou deixar aqui no vídeo um link abaixo aqui na descrição para você entender como funciona o ingresso da nossa comunidade tributária, os valores, e você precisa apenas preencher um formulário de aplicação que eu mesmo vou entrar em contato com você para verificar se esse é o seu momento e, se for, você fazer parte da melhor comunidade tributária do Brasil. Então, pessoal, vamos iniciar aqui falando sobre os regimes tributários. Então, antes de você pensar na documentação, você precisa entender as grandes diferenças dos regimes tributários. Temos vídeos aqui no canal sobre esse assunto, principalmente sobre dicas de como você consegue entender as grandes particularidades por regime tributário. Mas hoje nós temos 3 grandes regimes tributários onde as empresas optam ou estão obrigadas a apurar os seus tributos, que é o Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido. Então vamos começar pelo Simples Nacional. Então quando você entende a sistemática, você passa a não ter mais problemas em relação a quais documentos você vai solicitar. Então vamos pensar uma empresa do Simples Nacional. Regra geral, o que uma empresa do Simples Nacional entrega? Ela entrega uma declaração anual que chama DEFIS e ela entrega uma declaração anual que chama PG-DAS, onde ela demonstra todo o seu faturamento, onde é gerado a guia, que chama DAS, e essa guia é paga pelos contribuintes. Então o Simples Nacional é muito mais tranquilo em relação às obrigações acessórias. Dependendo do contribuinte, dependendo do faturamento, se for acima de 3.600.000, ele passa a ter a apuração do ICMS, se for uma empresa contribuinte do ICMS, apurado o ICMS de maneira normal, com débito e crédito, e aí passa a ser obrigado a entregar a FD ICMS-PI. Mas, regra geral, o Simples Nacional entrega DEFIS, PG-DAS e recolhe os DAS. Então, se você for fazer um trabalho de uma empresa do Simples Nacional, o que você vai precisar? Você vai precisar dos PG-DAS, das guias recolhidas e você vai precisar das notas fiscais de saída, os XMLs de saída. Por quê? Porque na composição do PG-DAS, você não tem ali que tipo de produto. Então, se você for fazer um trabalho, por exemplo, de exclusão do ICMS-ST ou de exclusão do ICMS-ST das operações de vendas daquela empresa do Simples Nacional, ou se você for fazer um trabalho de excluir da receita as revendas de produtos monofásicos, que é um trabalho que o pessoal tem feito muito no mercado, você vai precisar PG-DAS, os DAS e os XMLs de saída. Só onde eu consigo essas informações? Vale para todos os regimes, tá? Se você tiver o acesso ao certificado digital do cliente ou uma procuração em seu nome, ou seu CPF ou CNPJ da sua empresa, você já consegue buscar grande parte dessas informações. As únicas informações que você não consegue buscar com o certificado digital ou procuração são XMLs de entrada e saída. Então, as notas fiscais de entrada e saída, você não consegue pelo certificado digital. Então, Simples Nacional é tranquilo mesmo em relação à documentação. Aí nós vamos para o lucro presumido e lucro real, e as informações são muito parecidas. E aí eu vou dar algumas dicas para vocês em relação a determinados tipos de trabalho para solicitar outros documentos adicionais. Mas, em regra geral, o que a gente pede de documentação ou a gente busca tendo o certificado digital para as empresas lucro presumido ou lucro real. Todas as empresas lucro presumido e lucro real, elas entregam ECD, que é a escrituração contábil digital, onde tem as informações da contabilidade. ECF, que é a escrituração contábil fiscal, onde estão as operações do imposto de renda e da contribuição social. Elas entregam EFD contribuições, que é onde nós demonstramos as apurações PIS e da COFINS. E entrega a FD ICMS-PI, que o próprio nome diz, onde nós informamos, declaramos as informações do ICMS de PI. Você consegue buscar essas 4 declarações, ECD, ECF, EFD contribuições
Contribuições e FD, ICMS e IPI dentro do Receita BX, tá? Paralelo a isso, o que a gente precisa de informações adicionais que a gente também consegue pegar ali dentro do ECAC, que vai ter uma alteração, mas dentro ali do sistema interno da Receita Federal. As DCTFs, que é onde nós declaramos os débitos. Então, todas as empresas de lucro presumido e lucro real entregam as DCTFs. Então, essas 5 obrigações acessórias servem para ambos os regimes. Aí nós temos o relatório de fontes pagadoras, que a gente consegue extrair também dentro do ECAC. Para que serve esse documento? Ele serve para que a gente veja as retenções que foram realizadas daquela empresa que você está prestando serviço. Então, ela tem uma aplicação financeira, o banco reteve lá 15% de imposto de renda na fonte. Isso vai estar lá nas informações das fontes pagadoras. Você consegue extrair os relatórios de pagamentos. Então, todos os DARFs de imposto de renda, contribuição, PIS, COFINS, IPI, você consegue tirar ali dentro do ECAC para você avaliar, fazer cruzamentos de informações. E aí você também consegue pegar as informações do E-Social, da DCTF Web e consegue também extrair dentro da Receita BX a FD Reinf. Então, pessoal, para as empresas do lucro real e do lucro presumido, as informações que a gente pede são todas essas informações. Se o cliente te entregar o certificado digital ou a procuração, todos esses documentos que eu mencionei aqui, essas declarações, você extrai sem dar trabalho para o contador do cliente ou para o seu cliente. Normalmente a gente tenta buscar o certificado ou a procuração para que a gente não tenha que pedir nada para o cliente, então a gente mesmo consegue buscar essas informações. ECD, ECF, FD Contribuições, FD ICMS IPI, DCTFs, tanto a normal quanto a DCTF Web, relatório de fonte pagadora, FD Reinf, relatórios de DARFs, são os documentos que a gente precisa para fazer os trabalhos de recuperações tributárias ou de consultorias tributárias. Paralelo a isso, como na mesma forma do Simples Nacional, os XMLs de entrada e saída a gente não consegue. A gente consegue apenas solicitando para o cliente. Então, se você for fazer um trabalho, por exemplo, numa empresa de lucro presumido, que as saídas você não tem a composição, ou você não consegue pegar a composição das saídas pela FD ICMS IPI, ou se você for fazer um trabalho de levantamento de crédito de IPI, você não consegue fazer se não tiver os XMLs de entrada. Então, o pacote completo seria todas essas informações que a gente extrai pelo certificado digital, mais XMLs de entrada e saída. Então, para a gente recapitular tudo, pessoal, lucro real, lucro presumido. Se o cliente te passar o certificado digital, a única coisa que ele precisa passar para você de adicional, XMLs de entrada e saída. Todos os demais documentos você consegue buscar dentro do sistema da Receita Federal, ou Receita BX, ou dentro do ECAC. Simples Nacional, da mesma forma, XML de entrada e saída, e você precisa também do certificado, que você consegue buscar o PGDAS e ver as guias recolhidas, e eventualmente consegue também avaliar as DEFIs entregues. Então não é tão complexo, tá? Então anotem o que eu falei aqui nesse vídeo, montem uma relação de documentação, é muito simples, não tem nada de bicho de sete cabeças, mas para você entender isso de uma maneira tão fácil e prática, primeiro você tem que entender os regimes, porque entendendo os regimes você consegue entender, opa, peraí, sou lucro presumido, sou um prestador de serviço, eu não sou contribuinte do ICMS, então essa empresa não vai entregar FD ICMS IPI, mas vai entregar FD Contribuições, ECD, ECF, todas as demais obrigações acessórias. Você entendendo os regimes, você começa a entender a realização do trabalho, você começa a entender a documentação que é necessária para você realizar o trabalho. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha esclarecido realmente uma dúvida que é muito grande do mercado. Qual documento eu peço para fazer uma transportadora? Qual documento eu peço para revisar um supermercado? Pessoal, você vai pedir o certificado digital, XML de entrada e saída. Se eventualmente você vê que está com dificuldade de buscar o XML de entrada e saída, primeiro peça o certificado ou a procuração, busque todas as demais informações e para alguns trabalhos você vai precisar do XML, mas você consegue fazer muita coisa sem as notas fiscais de entrada e saída. Em último caso, se esse cliente não tiver as notas guardadas, existem alguns softwares que você consegue, utilizando eles, mas são softwares pagos, você consegue extrair essa documentação, essa XML de nota, mas aí o cliente vai precisar arcar com esse custo. Mas de maneira geral, são esses os documentos que a gente precisa para realizar os trabalhos de consultoria ou de levantamento de créditos. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço, por favor, pessoal, que vocês se inscrevam no canal, que vocês assinalem aqui o sininho para você receber em primeira mão todas as terças e sextas-feiras os nossos vídeos que vão ao ar sempre às 13 horas. Vídeo muito técnico, muito prático, sem enrolação, para trazer um pouquinho de conhecimento para vocês desse mundo tributário, desse manicômio tributário que é o nosso sistema tributário brasileiro. Então é importante que vocês se inscrevam, compartilhem esse vídeo com demais profissionais para que você ajude que o nosso canal cresça cada vez mais e com isso a gente continue trazendo vídeos de qualidade para você. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.